Olá, gente linda e do bem que acompanha o Diário da Região pelas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook. Eu sou Gisele Bortoleto e o tema de hoje certamente vai te interessar. Nós vamos falar sobre autoestima. Você já deve ter ouvido alguém falar: nossa, mas aquela menina tem uma autoestima muito elevada. Ou, nossa, o fulano está com problema de baixa autoestima. Baixa autoestima ou alta autoestima, não sei. Autoestima é a capacidade de quem se valoriza e se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Pelo menos é o que dizem os dicionários. Mas quem vai poder explicar melhor isso para a gente hoje são os nossos convidados. Nós estamos aqui com a psicóloga Mara Lúcia Madureira, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e com o psicólogo, psicoterapeuta Josinel Braga Carmona. Boa tarde, Mara. Obrigada, Josinel. Boa tarde. Rita Fernandes vai ajudar a gente nessa tarefa de entender um pouco sobre a autoestima. Boa tarde, Rita Fernandes. Como é que está a tua autoestima hoje? Boa tarde, Gisele. Boa tarde a você que está nos assistindo aqui pelo programa Bem-Estar ao Vivo. Gisele, a minha autoestima está ótima, mas para entender um pouquinho melhor a respeito desse assunto, nós vamos conversar aqui com a Mara. Mara, fala pra gente como é que é essa questão da autoestima. Exatamente essa palavra que tanta gente fala, né? Poucas pessoas sabem exatamente o que é. É um estado permanente ou você pode estar com uma autoestima hoje e amanhã estar com a autoestima baixa? Autoestima, Rita, é uma percepção subjetiva de si próprio. O quanto você se avalia como alguém capaz, como alguém competente, o quanto você gosta de ser quem você é. Acontece que, em função de alguns transtornos de humor, a autoestima pode variar. Hoje pode estar mais alta, amanhã, como um sintoma depressivo, você pode se perceber menos capaz. Então, ela pode ser variável, sim. E Mara, qual que é a diferença entre a autoestima e o ego? Já que muitas vezes o ego toma a frente, né? E no fundo a pessoa ela tem problemas de autoestima, podemos dizer assim? Sim, na visão psicanalítica, o ego é uma instância da mente que media as tuas instâncias mais primitivas com a realidade. E a autoestima também tem essa função, né? Ela não tem essa função, ela é vista por esse crivo. Quando você observa a realidade e se percebe diante da realidade. O quanto eu sou capaz de intervir na realidade, o quanto as pessoas me admiram. Essa capacidade de se sentir bom naquilo que você faz, essa consciência que você tem, de que você age de forma satisfatória, essa satisfação com você mesma, é uma satisfação egóica. O teu ego, essa percepção de você que está dizendo que está tudo bem. Tá? O meio é um fator de percepção. Como eu me percebo em relação ao ambiente, as pessoas, aquilo que eu faço. Se eu tenho aprovação, se o outro me aceita. Só que a autoestima não deve estar condicionada a isso. Exatamente, ela tem que estar no controle, né? Vamos dizer assim. Doutor Josinel, de que forma que nós podemos manter a nossa autoestima sob controle? Bom, existem muitas formas da gente cuidar disso. Uma delas é você conseguir olhar para as suas qualidades. Muita gente tem dificuldade de olhar para si mesmo e reconhecer as habilidades que tem, as potencialidades. E com isso acaba não desenvolvendo o potencial que tem. Então uma boa forma de cuidar da autoestima é trabalhar sempre, porque a autoestima é uma construção que a gente faz, diariamente inclusive, construindo essa ideia positiva sobre quem você quais são as suas maiores e melhores realizações. A gente geralmente não olha para isso. Na nossa cultura, a gente dá muita ênfase ao erro. Nós somos educados por aquilo que fazemos de errado. Então, por exemplo, se alguém leva uma bronca de um amigo, de um parente, né, ou de um chefe, é provável que você fique pensando nisso por dias, às vezes anos.
Mas quando a gente é elogiado, por exemplo, a gente em pouco tempo, às vezes minutos, horas, você já não se lembra daquilo. Quer dizer, não tem peso. Aquilo não exerce um valor sobre a sua personalidade. Mas a observação negativa, a crítica, como a Mara falou, a gente dá muito mais ênfase a isso. E quando você está também se sentindo mal com você mesmo, negativista, se desaprovando, toda desaprovação se potencializa para você. Então, cuidado, a autoestima é isso, né? É olhar para si com um olhar mais positivo, maior aceitação pessoal, né? Menos crítica pessoal. Podemos dizer que nós temos que ser mais gentil conosco. Gentis, carinhosos, amorosos, né? Com a gente mesmo. Aliás, não existe amor próprio sem autoestima, né? A autoestima é o resultado da autoconfiança pessoal e da autoaprovação. Se você não se aprova e essa autoestima não vem, e aí não é possível sentir amor por você mesmo, né? E aí então cuidar-se, elogiar-se, tal, fica mais difícil. Mara, e quais são os indícios hoje de que a pessoa esteja com uma baixa autoestima? Como é que essa pessoa se comporta? A maior evidência de que existe baixa autoestima, Gisele, é quando a pessoa ela tem a oportunidade de mostrar a capacidade, o potencial dela, e ela se defende dessas oportunidades. Sempre existe uma desculpa. Você faz um convite para a pessoa realizar um trabalho, ela diz assim, ó, ai, adoraria, mas é que nesse momento meu foco é outro. Algo que ela sempre desejou e que no momento em que ela tem a oportunidade, ela se avalia como menos capaz de enfrentar aquela demanda do que é de fato. Então você percebe que há uma baixa autoestima nessas defesas que a pessoa cria. Outra é a necessidade de aprovação. Às vezes a pessoa diz assim, ó, fulano se acha, né? A pessoa fica falando que ele é isso, que ele é aquilo, a pessoa não se acha, ela se perde. Ela não consegue ter autoestima e por isso ela precisa o tempo todo desse reforço do meio. Eu preciso que você me diga o tempo todo que eu sou boa, que eu sou capaz, para eu me sentir de fato boa. Por um intervalo muito pequeno. Como o Dr. Josinel disse, uma construção autoestima, é uma coisa permanente, em permanente mudança, em permanente construção. Então, se você tem naquele momento o reforço, eu preciso o tempo todo que alguém me diga que eu sou boa, que eu sou capaz, que eu sou bela, que eu sou atraente, você vê aí a falta de autoestima muito grande. Desculpa, mas claro, essa autoestima, então, está condicionada a essa observação externa, né? Sim. Ela não é uma autoestima genuína. Ela é dependente do outro, né? É a falta da autoestima, né? É a falta da autoestima. Que precisa desse reforço permanente, essa coisa constante, é uma evidência de que a autoestima está ruim. Vocês não acham que esse mundo moderno, que ele estabelece padrões de beleza irreais, trata tudo como descartável, que ele incentiva essa questão da baixa autoestima? Sim. Não. Pode falar, pode. Com certeza, né? Os padrões são elevados e a gente nunca atinge. Então, a pessoa nunca está satisfeita com a performance dela intelectual, como mãe, como mulher, como profissional, como marido, enfim, né? Qualquer um dos gêneros aí. E então a gente está sempre procurando. O peso não está bom, a roupa não está boa, né? O seio não está bom, tem que pôr ou tirar alguma coisa, uma rugazinha aqui também, enfim. Nada é suficiente para eu me sentir bem, porque de fato a gente está em constante cheque, né? Se nós imaginássemos que a construção da autoestima desde a infância, porque o que nós fazemos hoje é só um reflexo daquelas bases que não estão mais conscientes hoje. Nós não temos consciência do que nos move, do que nos impulsiona a agir como agimos agora. Isso que o Dr. Josinel coloca, o sei que não está bom, o trabalho que não satisfaz, o peso, a avaliação de si mesmo, isso tem base na infância, quando você é criticado por tudo.
Imagina no mundo que te cobra alto desempenho, beleza, um nível de excelência inalcançável. Isso contribui para que você não resolva um problema de autoestima que já vem prejudicada desde a infância. Aquela coisa de que a criança não consegue distinguir a ética da estética. Então você vê uma criança tendo uma atitude inadequada, você diz assim, que feio. A criança não sabe que feio é o ato que ela pratica. Ela se acha feia. E cresce com essa percepção negativa. Você vê meninas lindas, maravilhosas, falando assim, ó, eu não sou bonita, eu não sou bela. Quer dizer, onde que aprendeu a pensar isso? Então tem um histórico lá atrás dessa confusão do pensamento concreto que a criança tem, de que feio sou eu. E de que forma o autoconhecimento pode ajudar nisso? Não é muito fácil se conhecer quando o mundo diz exatamente o contrário. Mas você sabe que esse conhecimento que se estrutura na infância, começa na infância, se dá através do outro. A família constrói o eu junto comigo. Quando esse eu, essa personalidade se constrói de forma distorcida, aí a pergunta que você fez já fica inviável, porque eu me reconheço incapaz. Eu me sinto incapaz pela informação que eu introjetei. Né? O meio me fez construir uma autoimagem negativa. Essa autoimagem, consequentemente, vai desaguar numa autoestima negativa. E isso é muito difícil de ser reconstruído. A gente pode fazer através do autoconhecimento, um exercício, como eu falei para a Rita, de estar sempre polindo essa imagem, essa autoestima. Através da psicoterapia é possível fazer um trabalho de reorganização dessa autoimagem, desse eu, né? E assim a gente vai melhorar a nossa noção de eu mesmo, né? E aceitação principalmente. Além dessa questão da análise, né? O que mais que a gente poderia fazer para ajudar as pessoas a mudarem essa crença e sair dessa questão da baixa autoestima? Como que a gente pode mudar, Mara? Como que a gente faz isso? Pode ensinar? Tem algum truque, vamos dizer assim, né? Tem. Técnicas? Sim, primeiro é a pessoa tomar consciência de que existem fatores inconscientes e antigos, né? Uma coisa primitiva atuando no presente. Essa tomada de consciência é o primeiro passo. O segundo passo é a reestruturação cognitiva. É quando a pessoa percebe não há o que fazer sobre o passado a não ser reeditá-lo. Nós podemos não mudá-lo, mas pensar de uma maneira diferente sobre aqueles eventos que contribuíram para que a gente tivesse hoje, no presente, uma visão ruim de nós mesmos. Então nós podemos reestruturar isso. Dicas é pensar no presente. Não tomar o passado como base das tuas experiências atuais e nem dos teus planos futuros. Se você pensar, eu fui fazer isso, fracassei, eu fiz aquilo, deu errado, agora eu estou com medo de tentar novamente. Você não desenvolve uma convicção de que você é capaz, você paralisa. Quando você pensa, errei, só que as experiências passadas devem ser tomadas como aprendizado. Eu tenho que ficar tentando, eu tenho que aprender com os erros e continuar. A autoestima, ela se dá por essas experiências. No momento que você aceita a tua falibilidade, que você não é Deus, que você para de se preocupar com o julgamento das pessoas. Não que nós não precisemos da avaliação dos outros, mas não podemos viver em função disso. Quanto mais eu aprendo com os erros, quanto mais eu me esforço para realizar coisas boas, maior a minha confiança em mim. Sem a concepção de acerto permanente, sem esperar aplausos constantes, sem esperar aprovação. Estou fazendo. Se as pessoas gostarem, ótimo. Se não gostar, vou ver onde é que eu errei. E essa questão de ver onde errei, às vezes nem errou, mas essa é a situação dela. Então, por exemplo, vamos pegar a questão da beleza, né? Principalmente do corpo, que geralmente isso é um ponto que pega na autoestima da mulher. Vamos supor que ela está um pouquinho acima do peso. Ela já sabe que ela está acima do peso e ela, enfim, tá bem daquele jeito. Mas se uma outra pessoa fala pra ela assim, mas você engordou, nossa, mas, né? Aí se ela
aquela crítica não vai doer, é isso? Não, ela não vai sofrer com aquela crítica, é isso? Se você está realmente bem, você não vai se abalar com isso. Não que seja agradável alguém dizer algo que você está condicionado a pensar que não é bom. É porque é um condicionamento você Claro, achar. até porque essa ideia de que você está acima do peso já é uma norma, né? Uma construção social, né? Mas Não se é? a pessoa ela tem uma autoestima, ela está se sentindo bem, mas ela sabe que ela está acima. Aquilo só não é um problema ainda. É um problema, mas não é tão grave, vamos dizer assim. Está naquela luta para emagrecer, mas aquilo não vai machucar. Ela está bem, ela está com uma autoestima elevada, mas aquilo não machuca. Rita, se você pensar assim, ó, neste momento eu não estou com o corpo mais lindo do mundo, mas tem tantas outras coisas em mim que compensam isso, que eu não vou me abalar com a tua fala, falar assim, nossa, você engordou, como você, uns 5 quilos no máximo nesses últimos 3 meses, assim, ganhei peso sim, em função disso, daquilo. Eu tenho uma explicação lógica para a minha condição, e isso não é o fator prioritário da minha vida nesse momento. Entendi. Eu sei que para o padrão estético, para essa construção social de peso ideal, eu não estou me enquadrando nessa parcela. Mas também isso não é função de... Isso não é motivo para eu me sentir mal ou infeliz, insatisfeita, ou como se algo ruim estivesse acontecendo. Entendi. É nesse caso, então, que a baixa autoestima se torna realmente um problema na vida da pessoa, né? Sim. Por ela se avaliar negativamente quando alguém critica, reforça aquilo que ela já pensa. Eu estou inadequada. Aí você fala, nossa, você parece que engordou. Casa com a minha crença de inadequação. Ou seja, tudo nasce dentro da gente, né? Se o meu conceito é negativo, tudo que eu olhar vai estar contaminado por isso. E essa baixa autoestima, ela pode se transformar numa depressão no futuro se ela não for cuidada? Já é o contrário, Gisele. A baixa autoestima já é uma manifestação de um humor deprimido. Você pode não estar num quadro de depressão. Você pode não ter os sintomas que diga essa pessoa está com depressão, mas já é um sintoma depressivo, ela já tem um aspecto de olhar para o mundo com essa lente negativa. Tudo que eu faço é ruim, eu não sou boa o suficiente, já é uma percepção negativa de si mesmo e do mundo, olhar para o mundo com uma lente do negativismo. Como é que os pais podem cuidar da autoestima dos filhos desde a infância? Bom, como eu falei, a autoestima é uma construção que começa com a família e vai sendo elaborada cada vez mais através das experiências que essa criança vai passando dentro da família num primeiro momento, porque tem famílias mais estruturadas que ajudam a criança a desenvolver uma autoimagem positiva. Tem famílias pouco estruturadas e até muito patológicas que constroem uma autoimagem totalmente negativa para a criança. E isso faz com que ela se construa distorcidamente. Então a família e a escola também, porque hoje muita coisa vem sendo terceirizada para a escola, né, e professores, tem um papel fundamental na construção da saúde emocional, da saúde pessoal, psicológica e dessa noção de quem eu sou. Então a família é fundamental. Sem isso, sem uma família saudável, ou que pelo menos tenha alguma noção de como criar bem uma criança, com certeza essa criança vai carregar prejuízos a respeito da autoestima. O problema é que muitos pais hoje, eles já não conseguem também lidar com as questões emocionais. Porque eles também estão com a autoestima super destruída. Como é que eles vão ensinar uma coisa que eles não sabem? Exatamente. Mas aí a gente pergunta assim, como que os nossos avós, por exemplo, eles tinham uma autoestima melhor que a nossa? Eu sempre olho para isso da seguinte forma. Eu acredito que sim, porque essa crítica a qual nós estamos sujeitos hoje, essa expectativa que a sociedade atual, consumista, impõe a todos nós, através da mídia, dos padrões de beleza, resultado, performance e tal, eu acho que eles eram mais livres disso, então mais saudáveis, inclusive, na questão de como educar a criança, né? Isso tem consequências boas. O que eu percebo, doutor, é que às vezes muitos pais, na hora de educar os filhos, né, de chamar a atenção de um comportamento,
acabam sendo, vamos dizer assim, entre aspas, agressivos, né, com a criança. É a forma de colocar mais gentil que vai elevar a autoestima. Então, por exemplo, você não fala assim, ah, menina, senta direito, tá com a perna aberta, menina não senta assim. Valorizar, olha que bonitinho, vamos sentar assim, para que ela não fique falando feio, como a Mara colocou agora há pouco. São as palavras que ajudam a criança a ter uma autoestima. Sim, o modo como a maioria das nossas relações acontece de forma verbal. A palavra tem poder, pela palavra, pela comunidade verbal que a gente estabelece, que muita coisa é dita, mas também pelo olhar, pelos gestos. Claro. O modo de falar com uma criança, se você diz assim, ó, olha, fica mais bonitinho sentado assim, ó, do que dizer, é feio sentado dessa maneira. E a questão também, né, que não é só a gentileza, como você fala, mas é a amorosidade que é passada na comunicação. Não é só ser gentil que vai fazer com que a criança se sinta amada. Ela vai se sentir amada se ela for amada e respeitada. Senão ela vai se sentir bem tratada. Mas isso não é suficiente para construir uma imagem positiva, né? Não, não mesmo. Aliás, só gentileza é capaz de destruir a autoestima da criança. A criança precisa de figuras de autoridade. E às vezes você falar com firmeza, isso está errado, você não deve fazer isso. Mas pode ser amorosamente, né? Pode ser. Firmeza. Com firmeza, sem ser muito gentil, mas de uma maneira firme e respeitosa, isso é fundamental. E os pais de hoje parece que não compreendem isso. A culpa de não estarem presentes, a culpa de uma série de outras coisas, de uma sociedade que cobra um nível de perfeição mesmo, faz com que os pais se tornem permissivos. E isso destrói qualquer possibilidade de autoestima. Como o Josinel colocou agora, os pais de antigamente, os nossos avós, eles eram seguros no que eles faziam. Se eles tinham autoestima ou não, eu não sei. Mas que eles tinham confiança, eles sabiam, eu tenho que fazer e fazia. Hoje a gente não sabe mais, eu devo fazer, não devo, está certo, está errado. Os pais parecem ter medo, né, de frustrar a criança, de dizer um não, de pôr um limite. E ficam à mercê, muitas vezes, dessas vontades que a criança tem e maturidade para decidir, né? E sem parâmetro não sabe se orientar no mundo. Claro. E aí que fica perdido mesmo. E isso é um fator fundamental na construção de uma percepção negativa de si mesmo. Não tem parâmetro para se avaliar. E esse tipo de comportamento dos pais, ele pode gerar adultos inseguros? É o que mais faz. É o que mais faz. A principal... Não, com certeza. A principal consequência dessa falta de parâmetro educacional, de convicção dos pais, gera filhos também inseguros. Os pais não colocam limite, não estabelecem regras, não chamam atenção, não convidam o filho a tomar atitudes adequadas, os filhos crescem. Eu nunca sei o que pode e o que não pode. Chega no mundo lá fora, ninguém vai ter compaixão, ninguém vai ter a complacência da família. E aí o indivíduo se perde. Parece que tudo que ele faz está errado, porque ele não teve um parâmetro de... Num outro estágio, saindo da família, ele entra na sociedade, né? Quando adolescente, por exemplo, que ele vai sofrer todo tipo de agressão do grupo, às vezes, se ele não se adequa, se ele não se enquadra. Então, as crianças todas vão para essa adolescência, para a escola, com essa carga que não aprendeu com a família de amorosidade e, portanto, essa carga de agressividade. E vão praticar a violência contra os mais fracos, né? Mudar o sistema de crença já na adolescência ou em fase adulta não é uma tarefa fácil. Como é que as pessoas podem confrontar tudo isso quando elas descobrirem, nossa, na minha casa era assim, eu não sou esse príncipezinho que disseram que eu era, eu tenho que mudar. Dá para mudar? Muito, sempre dá para mudar, desde que a pessoa perceba, e essa é a parte difícil, é a tomada de consciência e a percepção de que aquilo que foi ensinado em casa não funciona na rua. Só que as pessoas não percebem, eu só não entendo por que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer de melhor e eu sou dispensada do trabalho, eu fui maltratada na escola, eu fui chamada a atenção em vários eventos. O que está acontecendo? Por que ninguém me chama novamente? Parece que o mundo conspira contra mim. A pessoa não tem consciência, alguma coisa do que eu faço está errado. Alguma coisa que eu estou fazendo não está dando muito certo. E essa incapacidade de se autoavaliar e de enxergar
faz com que a pessoa entre num ciclo de repetição. E quanto mais ela repete comportamentos inadequados, mais ela sofre a consequência negativa, menos ela acredita em si. A desconstrução desse padrão é parar, tomar consciência de que as minhas ações estão provocando consequências negativas e modificar isso. Como que se faz? A partir de um processo psicoterápico. Eu não conheço fórmula mágica para fazer. Todos os dias a gente vê pessoas vendendo fórmula simples, instantânea, no final de semana, um programa de imersão, tudo vai ser resolvido. Você sai de lá cheia de expectativa e de motivação. Só que isso é insustentável. A reestruturação cognitiva demora tempo para ser feita. Nós temos aqui uma pergunta de uma internauta, que é a Mara Lúcia. Ela está perguntando qual é a diferença entre autoestima e ego. Bom, a diferença é total, né? Ego como falou a Mara, é uma instância que Freud estabeleceu para a mente, não é essa teoria psicanalítica. Portanto, o ego é uma função da mente que faz uma interface entre você e o mundo. A autoestima é um padrão mais ligado à sua personalidade, portanto, também ao ego, né? Que é falha, no caso de ser baixa, ou adequada, no caso de ser uma autoestima boa. Eu diria que a autoestima é a maneira exclusiva, subjetiva, como você se sente, como você se vê, como você se situa no mundo, né? O ego é uma outra questão, é uma questão diferente da autoestima, vamos dizer assim. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é da Francine Moreno. Ela está perguntando se criticar demais também pode prejudicar o desenvolvimento da autoestima das pessoas. Se criticar ou... Não, criticar, a pessoa quando critica demais. Tá. Com toda certeza, pode né? Falar, Quando eu critico muito, isso. Sim, então, isso é uma Vamos evidência. falar das duas situações, quando a pessoa critica muito e quando ela recebe, né? Sim, a crítica excessiva é uma evidência de baixa autoestima. É aquela capacidade quem de critica muito também, quem critica Isso, muito, é. tudo está errado, tudo está insatisfatório, tudo não está bom. O que denota esse comportamento? Que parece que para eu me sentir um pouquinho melhor, eu tenho que colocar defeito, depreciar as coisas, as pessoas. Então você percebe, aí é onde aquilo que a gente estava dizendo, que a pessoa se acha. Não é que se acha, ela está tão desconfortável no mundo que depreciar você me faz sentir um pouco melhor. No momento em que eu pratico essa ação, que eu te desqualifico, no momento que eu coloco defeito nas coisas, me dá uma sensação momentânea de que eu estou acima dessa condição. Imagine que o olhar de uma pessoa que critica muito, porque criticar muito é o resultado de um olhar, né? O seu jeito de olhar as coisas, de julgar as coisas e tal. Esse olhar não vai ser piedoso com ela mesma, né? Esse olhar também vai se aplicar a ela e seus padrões. Então, isso também vai trazer consequências ruins para ela, com certeza, né? E a escola, gente, vocês acham que ela tem um papel importante, ou pelo menos ela deveria estar mais atenta a essa questão? Muitas vezes os pais de hoje, eles são ausentes por uma série de compromissos. A escola também tem esse papel de ficar atenta? A base estrutural da escola já está inadequada. Você vê professores sem a qualificação adequada, você vê professores mal remunerados que vão para a escola e já recebem aquelas crianças que já vêm sem educação de casa. Então é muito difícil para um professor conseguir melhorar a autoestima de criança num ambiente escolar onde, estou pensando na escola pública, né, onde isso acontece com mais frequência. Na escola privada, você está ali para competir, você coloca as crianças ali para competir, ela tem que ser preparada para o mercado de trabalho. Então os professores também não estão atentos, o foco não é a construção da autoestima, mas a preparação de um indivíduo para a competição. Então o tempo todo você fica avaliando a tua autoestima com base o quanto eu sou melhor do que o outro, o que não deveria ser.
A escola deveria ser um espaço, um ambiente onde se constrói ensino, educação, autoestima, valorização do outro e do próprio potencial do aluno. Mas para isso, Gisele, você teria que trabalhar na base estrutural, na formação do professor, na própria autoestima do professor e com as famílias para que elas mandassem esses filhos para a escola com uma visão diferente da realidade. O que a gente pode esperar de uma sociedade onde a maioria das pessoas hoje tem problema de autoestima? Pensar a respeito. Eu penso que um foco muito bacana de se pensar é no momento em que as pessoas voltam, como hoje nós estamos falando aqui de autoestima, nós estamos divulgando esse conhecimento, você convidar as pessoas para pensar a respeito disso. Porque quanto mais pessoas conscientes estiverem na nossa sociedade de que a autoestima é fundamental para a construção de relações saudáveis, a relação minha comigo mesmo, a minha relação com os outros, a minha relação com o mundo, menos eu sinto o impacto dos eventos negativos. Aconteça o que acontecer, posso ser mal sucedida num relacionamento amoroso, posso ser dispensada do trabalho, posso ser criticada, mas eu consigo ter resiliência, eu me refaço rapidamente porque eu sei que eu sou boa e não é porque um evento aqui, outro evento ali, ou mesmo uma sucessão de eventos que a gente diz que desgraça pouco é bobagem, sempre vem em comboio. Mas eu posso passar por uma série de eventos negativos que eu continuo acreditando na minha capacidade de superação e de enfrentamento. Eu sei do meu potencial. E acredito que no momento em que a sociedade se preocupa com esse aspecto, nós temos aí um grande caminho percorrido já no sentido de viver melhor. Você sabe, posso falar só um pouquinho? Gisele, essa questão que você fala da sociedade, a gente, a meu ver, a gente precisa fazer uma distinção que eu acho que é muito séria. Nós precisamos separar a autoestima de um sentimento de superioridade doentio. Nós temos que separar a autoestima de egocentrismo, de egoísmo. Né? Qualquer coisa que você vê sobre autoestima hoje, a pessoa fala assim, você tem que se amar em primeiro lugar. Né? É verdade, mas você vai se amar se você tiver autoestima boa. Se você não conseguir isso, você também não vai conseguir considerar o outro. Que a gente chama isso de autoestima, mas existe a alterestima. Quer dizer, a minha capacidade de estimar o outro também, de considerar o outro como importante. Porque a gente fica nesse olhar de que eu sou importante, eu preciso ser importante, eu tenho que vencer. Como fala a Mara, a sociedade, a escola só representa a sociedade, ela é só mais um aspecto desse caleidoscópio tão patológico que a gente está vivendo. Então, eu preciso considerar a mim, claro, mas eu também preciso considerar o outro. Portanto, observar que a gente não deve jamais confundir autoestima com egocentrismo ou com egoísmo, que é o que a gente mais vê, né? O cara para o carro numa vaga de deficiente, desce e tudo bem, quer dizer, o outro não existe. Aí você vai conversar com o cara, ele talvez se sinta com uma autoestima boa, mas isso é uma distorção, isso não é verdade, isso não é saudável, né? Então, separar essas duas coisas é fundamental para a gente entender e talvez resgatar um pouco dessa sociedade que você está dizendo. Uma sociedade mais cooperativa, mas para isso eu preciso considerar o outro, senão nunca vou cooperar, né? Nós temos aqui mais internautas que estão participando e enviando as perguntas. A Jéssica Reis está perguntando, quem tem autoestima elevada demais pode ter algum problema na vida social? E o Johnny Torres está perguntando, qual é a importância da autoestima na vida de uma pessoa? A primeira eu respondo. Tá. Qual que é? Quem tem autoestima elevada demais pode ter algum problema na vida social? Muitos. Todos os extremos são perigosos, Todos. né? Excesso de autoestima me faz me avaliar acima do ideal. Imagina se eu tenho uma aeronave ali, eu acho que eu posso pilotar aquela aeronave sem eu ter realmente uma preparação adequada. Excesso de confiança
né? Me faz acreditar que eu posso fazer coisas além das minhas possibilidades. Isso é ruim. Mas a gente pode pensar numa ultrapassagem, numa faixa contínua, numa lombada, né? Uma lombada. Não vai me acontecer nada e aí eu acabo com a minha família ou com a família de alguém, né? É um exemplo de autoestima muito Então, alto. mas aí é autoestima elevado, é o que o Josinel falava, é o egoísmo, é o egocentrismo. Eu em primeiro lugar, né? Euísmo. Imagine, Gisele, se eu me gosto tanto a ponto de não perceber o outro, vira narciso. Aquela coisa da pessoa se apaixonar por ela mesma e perder a referência da outra pessoa. De achar que tudo que eu faço é tão bom que eu não preciso de mais de ninguém. Aí nós caímos na questão do egocentrismo. O problema da autoestima muito elevada é o egocentrismo. É eu não precisar de ninguém ou precisar dos outros como súditos, como admiradores. Então, eu gostaria de complementar a pergunta. Imagina que no ambiente de trabalho, uma pessoa ela tem uma autoestima elevada, ela faz o trabalho dela. E o superior dela é uma pessoa muito egocêntrica. E começa a criticar, ele acha que só ele sabe fazer, e começa a criticar essa pessoa. Como ela tem que agir para que aquilo não afete a vida dela? Porque ela tem uma autoestima, aquela pessoa tem uma autoestima, mas é o egocentrismo do outro que está fazendo ela sai do trabalho. Esse aspecto que você fala pode chegar no que a gente chama de assédio moral. Né? Um chefe que não consegue lidar com o sucesso de um subordinado pode levar isso a um assédio moral. Isso já é um problema mais complexo e para quem sofre o assédio moral, é muito difícil lidar com isso sem consequências e prejuízos para a personalidade. Muito difícil. Imagine, Rita, que você fosse minha chefe e você é muito competente e tem uma boa autoestima. Você vai querer que eu participe, você não se sente ameaçada com a competência dos outros. Você vai agregar, quanto mais autoestima você tem adequada, mais confiante você é no que você faz, menos a competência do outro parece te ameaçar. Sim. Então a competência, a autoestima elevada no ambiente de trabalho é muito bom. Mas não o egocentrismo. Não o egocentrismo. Quando você vê uma pessoa, você pode ser muito elogiada e muito reforçada no que você faz. Você pode ser competente, mas se você não tem autoestima, isso é um problema. Você tem medo das outras pessoas, você não acredita na tua capacidade. Ainda que teu chefe te elogia, ainda que você seja premiada, reconhecida, o teu medo de não ser capaz faz com que você tenha medo dos outros. E aí você começa a sabotar. Então você pode ser competente e não ter autoestima. Agora, se você é competente e tem uma boa autoestima, aí é perfeito. Você é líder, todo mundo vai te seguir. Você sabe fazer e sabe encantar as outras pessoas. Isso é pleno. Apesar de você ter dito que não é um trabalho rápido, queria que você falasse um pouquinho, dá algumas dicas para que as pessoas possam melhorar um pouco essa autoestima delas. Primeiro é parar de mentir para si mesmo, Gisele. Quando você pensa, eu tenho que parar de mentir, eu não posso mais continuar me convencendo que eu não aceito uma proposta mais desafiadora porque eu estou satisfeita aqui. Se está realmente satisfeita é ótimo, não é um problema. A questão é quando a pessoa mente para si. Eu estou feliz do jeito que eu estou, para mim está ótimo, está tudo certo. E não está. A tomada de consciência de que algo está errado e que você precisa mudar faz com que você dê os primeiros passos no sentido de modificar. É uma zona obscura para o próprio indivíduo. Ele não consegue saber reconhecer em si o que causa as falhas. Aí começa a criticar todo mundo, criticar as outras pessoas, reconhecer essas falhas no comportamento e buscar a causa, entrar em contato, se perguntar por que é que eu continuo agindo dessa maneira? Por que é que eu continuo fazendo isso? Mas se dar as respostas. Não é comprar respostas prontas. Como nós não estamos aqui hoje trazendo a solução para a baixa autoestima de ninguém. Nós estamos propondo reflexões para que as pessoas, a partir desse diálogo, comecem a buscar a raiz do problema. E está num ponto que ela já não enxerga mais. Onde eu aprendi a pensar que eu não era capaz?
E tem que encontrar isso. Em que momento da vida foi dito que tudo que eu fazia era errado, que era um fracasso? Criança arteira, por exemplo, as pessoas dizem assim, ó, você nunca vai ser nada na vida, você não se compromete. Tinha que ser você. Então tá lá na base, na infância. Nós não vamos criticar os pais por eles terem feito aquilo que eles conseguiram fazer, mas nós podemos voltar no passado, analisar esse aspecto e identificar que hoje eu não preciso mais me avaliar tão mal por conta do que eu aprendi no passado. Que hoje eu posso ressignificar a minha experiência no presente. Eu posso dar um significado diferente. E como que a gente faz isso? A partir de conhecimento. O autoconhecimento, ele vem a partir do conhecimento geral. Quanto mais o indivíduo estuda, quanto mais ele lê, quanto mais ele aprende, mais ele toma consciência do tamanho da ignorância dele. Quanto mais ignorante eu sou, mais eu acho que eu sei das coisas. Quanto mais eu aprendo, mais eu tomo consciência dessa ignorância. E um ponto de partida para a construção ou reconstrução da autoestima é perceber, eu tenho depressão. Porque às vezes a pessoa não consegue admitir nem que tem depressão. Depressão é tão ruim que se eu admitir que eu tenho depressão, então eu estou funcionando como um fracasso. E no momento que eu vou buscar ajuda, eu peço o feedback das pessoas, me diga se está certo, se está errado, como eu posso melhorar, quais os pontos positivos que você vê em mim e quais os negativos. Tem gente que nem suporta a ideia de participar de um feedback pessoal, de mostrar os pontos negativos. Esse é um ponto para mudança. Ver o que está errado e tentar melhorar. E isso tem levado muita gente para os consultórios? Sem sombra de dúvida, né? É o que mais leva. Todo o estresse que a gente vive hoje é a maior fonte de busca para psicoterapia, né? E principalmente baseado nessa questão dessa exigência que a gente vive. É daí que também vem o estresse, porque a gente trabalha muito, tem que estudar muito, ser tudo muito. Essa é a maior busca. Fundamentalmente, eu acredito que não existem fórmulas mágicas, como a gente já falou, e duas coisas são importantes. Olhar para dentro, o autoconhecimento no sentido de quem sou eu, quais são minhas potencialidades, porque às vezes a gente também precisa lidar com alguma limitação que tem, né? Porque eu não posso ser tudo. Perfeito. Eu posso ser o que eu posso ser, mas o que eu puder ser, eu também posso ser, né? Mas eu posso buscar esse ser. Esse olhar para dentro nem sempre é gostoso, às vezes ele pode ser dolorido, não é, doutor? Olha, é menos dolorido do que não olhar, na minha opinião. Eu conheço dois caminhos muito importantes para isso. Um é a psicoterapia e o outro é a meditação. São dois caminhos riquíssimos de autoconhecimento que, como pode até ser dolorido, sabe, olhar para dentro, mas com certeza é muito mais dolorido viver sem se conhecer. Eu só queria acrescentar um aspecto. Aqueles que chegam no consultório já têm meio caminho andado, já tomaram consciência de que algo está errado e já está buscando ajuda, né? Já está melhor do que aquele que não consegue perceber ainda. E a dor. Não existe crescimento sem dor, mas existe a dor sem crescimento. Só reforçando o que o Josinel falou, existe dor sem crescimento. Você fica sofrendo a vida inteira, mascarando, se auto-enganando e não cresce, não desenvolve. Porque não toma essa consciência e esse passo no sentido de modificar. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Esse bate-papo está sendo muito proveitoso. Temos certeza não só para a gente, mas para você que está acompanhando o Facebook em casa. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença dos nossos convidados, da Mara Lúcia Madeireira e do Josinel Carmona, e pedir que fizessem as últimas considerações de vocês a esse respeito. Eu considero que a autoestima deve ser pensada como algo vital para a qualidade de vida. Que todo ser humano precisa realmente buscar essa aceitação de si, de como gostar, de reconhecer o seu potencial e as suas habilidades e aceitar as suas limitações. Isso já é um grande passo, um grande fator.
Na minha opinião, a gente precisa, primeiramente, desenvolver um senso crítico mais apurado sobre tudo que chega até a gente, né? Sobre o que é imposto a gente através da mídia. Nós precisamos aprender a filtrar um pouco isso, olhar para dentro, fortalecer a tua noção de quem você é mesmo e principalmente desenvolver uma coisa que eu acho que nós estamos nos distanciando demais, que é o amor por você mesmo e pelo outro, né? O respeito que a gente precisa ter por nós e pelo outro. Assim a gente vai sair disso. Assim, se você está pensando em procurar ajuda, sabe que precisa de ajuda, mas ainda não conseguiu porque acha que é uma coisa cara, você pode conseguir grupos de ajuda gratuitos também em Rio Preto. As faculdades oferecem esse serviço, as próprias igrejas, independente da religião. Basta você dar o primeiro passo. Agradecemos muito a presença de vocês, internautas, aqui nessa sala de bate-papo com a gente. Se você tiver mais alguma sugestão, manda sua sugestão para a gente e quem sabe na próxima semana o seu assunto não vai ser o tema da nossa conversa. Muito obrigada e a gente se vê na próxima sexta. Até mais. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.